Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo saudar a todos os irmãos do Tabernáculo Espírita Apóstolos do Cristo, na cidade do Recife, em Pernambuco, abraçando a todos e a cada um, e desde já agradecendo a presença de todos nesta agradável noite, quando juntos examinaremos mais um tema da nossa amada doutrina dos Espíritos. Tendo a liberdade de escolher o tema para reflexionarmos nesta noite, e ouvida a mentora Glorinha, decidimos fazer uma reflexão sobre o que o Espiritismo pode fazer por você. Manda-nos dizer a benfeitora: a doutrina dos Espíritos é como uma flor, bela sem ser vaidosa, útil sem complexo de superioridade, oportuna sem querer levar vantagem. Mas só pode apreciá-la quem dela se aproxima e cultiva. Eu lhes confesso que quando a mentora trouxe essa mensagem, me chamou muito a atenção o aspecto final da mensagem. Só pode apreciar a doutrina dos Espíritos todo aquele que dela se aproxima. E é um aproximar que não fica exclusivamente ligado à presença na casa espírita, à leitura dos textos espíritas. É muito mais que isso. É o cultivo de toda essa informação, de todo esse conhecimento que nós podemos auferir, principalmente nas 5 obras básicas da doutrina, codificadas por Allan Kardec, e cuja aplicação prática vai determinar exatamente este modo de cultivar esta bela doutrina. Vejamos então o que a doutrina pode fazer por nós. Em primeiro lugar, ela integra você no conhecimento de sua posição de criatura eterna e responsável diante da vida. Nós somos espíritos imortais e devemos considerar vida aqui em 2 dimensões distintas: vida enquanto existência na presente reencarnação e vida enquanto espírito, que nos leva à compreensão da imortalidade da alma. Nós temos consciência disso. O segundo aspecto, a doutrina expõe o sentido real das lições do Cristo e de todos os outros mentores espirituais da humanidade nas diversas regiões do planeta. Todas as comunicações espirituais da qual temos conhecimento, seja através das obras
da codificação espírita, das obras subsidiárias, mas fundamentalmente todas aquelas lições que Jesus deixou para nós na sua curta temporada de vida pública, apenas 3 anos, e que são apresentadas, vêm sendo apresentadas ao longo desses quase 2000 anos, em diferentes espaços geográficos da Terra. Mas o que chama a atenção é que quando se fala dos princípios básicos do Espiritismo, qualquer que seja a região, eles sempre serão os mesmos. A doutrina espírita suprime-lhe as preocupações originárias do medo da morte, provando que ela não existe. Isto ficou patenteado, em definitivo, no aspecto denominado ressurreição de Jesus, ressurreição do Cristo. Perdão. Nós temos que compreender que inexoravelmente tudo que nasce um dia morre. Por exemplo, o Sol, esta estrela maravilhosa, daqui a alguns bilhões de anos vai desaparecer como todas as estrelas. Vai morrer. A planta nasce, cresce e morre. Os animais pequenos ou grandes nasce, cresce e morre. O ser humano nasce, cresce e morre. Morre no sentido físico, porque o seu espírito é imortal. Então é algo que a doutrina já nos ensinou. A doutrina também revela para todos nós o princípio da reencarnação. É talvez a grande contribuição que os espíritos superiores desvelaram através de Allan Kardec e que tiveram início bem antes, com Swedenborg, com Davis, com as irmãs Fox, com as mesas girantes, mostrando que os espíritos poderiam se comunicar com as criaturas encarnadas e que todas as criaturas encarnadas ou reencarnadas são espíritos que estão vivendo esse processo da reencarnação. E é justamente a reencarnação que vai explicar para a gente o porquê da dor e das aparentes desigualdades sociais. Por que é que pessoas experimentam a pobreza e a doença de uma forma violenta durante um processo de reencarnatório, durante uma etapa reencarnatória? Ah, Deus é injusto. Não, Deus não é injusto. Primeiro porque todas as nossas dores e todas as desigualdades que nós enfrentamos, 99% delas foram pedidas por todos nós, enquanto espírito, no planejamento reencarnatório. Portanto, nada é imposto. Claro, existem algumas reencarnações que são compulsórias, mas o número delas é pequeno. A doutrina espírita confere forças para suportarmos as maiores vicissitudes da vida, mostrando para todos nós que o nosso instrumento físico, o nosso corpo, a nossa dimensão corporal, reflete as nossas condições ou as nossas necessidades espirituais. Quando você vê, por exemplo, alguma criatura que é portadora de uma deficiência física, a medicina seguramente terá as explicações técnico-científicas, mas nós precisamos ir para além da explicação técnico-científica e mergulharmos no aspecto espiritual. Por que aquela criatura está passando por isso? Porque é uma necessidade dela, ela precisa disso. Tudo que se manifesta no corpo físico dela é uma necessidade do próprio espírito. É uma condição do próprio espírito, às vezes uma condição de inferioridade do espírito, que precisa então passar por uma dificuldade.
reencarnatória que se manifesta no corpo físico para gradativamente ir burilando o próprio espírito. A doutrina dos espíritos tranquiliza todos nós com respeito aos desajustes da parentela, esclarecendo que o lar recebe não somente os afetos, mas também os desafetos de existências passadas para a necessária regeneração. Eu costumo dizer que não existe nenhum laboratório melhor para que nós façamos um bom progresso espiritual do que a família, do que o lar. Nós sabemos, por informação do confrade Haroldo Dutra Dias, que 99% dos casamentos são provacionais, 1% apenas é missionário. Ora, se 99% dos casamentos são provacionais, significa dizer que neste laboratório que é o casamento, que é a família, vão se dar todos os arranjos e rearranjos de reaproximação desses espíritos vinculados a este círculo familiar e que seguramente todos são devedores uns dos outros. Isso explica muitas coisas. Isso explica um filho rebelde, isso explica as dificuldades entre marido e mulher, isso explica problemas com a cunhada, com os sobrinhos, com a sogra, os sogros. Porque todo mundo está reunido naquela família exatamente para este processo de regeneração. Outro aspecto em que a doutrina pode nos ajudar é quando ela demonstra que o principal templo para o culto da presença divina, da presença de Deus em todos nós, é a nossa própria consciência. Não esqueçamos uma frase de Jesus que está no Evangelho de João: Deus é amor. E nessa condição de justiça, nessa condição de bondade, nós precisamos manter esta relação íntima com Deus, não no sentido de estar invocando Deus a todo instante, mas no sentido de sentir-lhe a presença em nossa existência. Eu costumo usar uma explicação bem prática para saber que as pessoas perguntam: onde está Deus? Eu digo: observe a palavra. A palavra Deus tem 4 letras, D-E-U-S. Observe que as 2 letras centrais, E e U, formam eu. Onde está Deus? Em mim. Eu em Deus, Deus em mim. Deus está em mim na presença do próximo. Deus se manifesta através de mim, dos meus atos de justiça, de bondade, de amor, de caridade, de respeito, de tolerância, na minha conduta ética. A doutrina dos espíritos elimina a maior parte das nossas preocupações acerca do futuro além da morte. Por quê? Porque ela nos explica que a grande lei que rege o universo é a lei de causa e efeito. Nós colheremos tudo o que plantarmos. Esta existência que por agora vivemos nada mais é do que um largo campo onde nós estamos fazendo um plantio. E talvez muitos frutos deste plantio, doces ou amargos, poderão ser colhidos ainda nesta existência, como serão absolutamente colhidos na próxima etapa, que é a vida do espírito, quando retornarmos ao plano espiritual. Então, o nosso futuro, além da morte, é que a vida continua, com todas as nossas dificuldades, com todo o patrimônio espiritual que nós amealharmos durante esta existência. A doutrina dos espíritos dá para todos nós o conforto do intercâmbio, da comunicação
com os entes queridos depois de desencarnados. Isso é uma coisa absolutamente extraordinária e que não é de agora, isso é algo de muito tempo, muito tempo. Talvez na própria pré-história nós tenhamos muitas manifestações desse intercâmbio, dessa comunicação com os nossos entes queridos, com os nossos parentes, com os nossos afetos, que partiram antes de nós. Agora, sempre lembrando, né? Uma frase célebre, que o telefone desta comunicação toca de lá para cá. Ou seja, são os espíritos que buscam a comunicação e para isso nós precisamos conquistar os méritos necessários para que isso aconteça. A doutrina dos espíritos nos entrega o conhecimento da mediunidade. Também, desde a pré-história, nós conhecemos isso em todos os tempos. A partir da codificação espírita, então, esse conhecimento tomou inclusive um formato técnico, científico, filosófico, moral, explicando para nós que esta faculdade humana tem muito a contribuir com cada um de nós, desde que seja devidamente educada. A mediunidade ela precisa ser educada para ser desenvolvida. A partir disso, a doutrina oferece para todos nós todas as providências necessárias à prevenção e à cura da obsessão. A obsessão é algo que nós podemos prevenir. E quando somos alcançados por ela, nós podemos curar-nos, desde que façamos exatamente o que a doutrina nos recomenda. Melhorarmos o nosso aspecto das imperfeições. Nós temos que promover a reforma tal da reforma íntima, decantada, cantada em verso e prosa, no movimento espírita. Nós temos que promover esta reforma íntima no sentido de eliminar as imperfeições que servem de polo atrativo para os nossos obsessores. A doutrina dos espíritos nos dá o direito à fé raciocinada. Antes dela, a fé religiosa era uma fé cega, baseada em dogmas. Agora não. Com a doutrina dos espíritos, tudo tem início, meio e fim. Para tudo há uma causa, há uma lógica. Nada acontece que não seja devidamente explicado. A doutrina nos destaca o imperativo da caridade por dever, seguindo lá aquela célebre frase de Paulo: fora da caridade não há salvação. A caridade material, a caridade espiritual, a caridade moral que nós devemos praticar. Evidentemente que nós sabemos que a caridade material é a mais fácil de nós realizarmos. Por quê? Porque é muito fácil dar do que se tem. O mais difícil é dar do que se é. E aí entra a caridade espiritual e moral. O que é que eu tenho de qualidade, de atributos positivos que eu posso compartilhar com meu irmão do ponto de vista da caridade espiritual ou moral? Veja-se, por exemplo, os exemplos que se dá em família, os exemplos que se dá no ambiente de trabalho, na própria casa espírita. Os nossos bons exemplos funcionam como caridade moral e caridade espiritual, principalmente a caridade moral. A doutrina dos espíritos auxilia todos nós a revisar e revalorizar os conceitos de trabalho e de tempo. Nós sabemos que é muito comum as pessoas dizerem: não tenho tempo, não tive tempo, não terei tempo. E aí eu quero repetir uma frase que eu aprendi em 1979, quando morava em São Paulo, quando fui morar em São Paulo por ocasião da minha pós-graduação em odontologia.
em que diariamente eu escutava um programa de rádio, 5 horas da manhã, quando saía de casa para pegar o ônibus e para a faculdade, que era muito longe. E o apresentador do programa era o grande Ney Gonçalves Dias. E ele começava o programa dizendo assim: dia bom é aquele que a gente se sente feliz, faça o tempo que fizer. Tempo é questão de preferência. E aí eu comecei a refletir, desde aquela época, embora fosse uma criatura, uma pessoa disciplinada, eu comecei a refletir sobre esse aspecto. Tempo é questão de preferência. Seu filho vai saindo de casa, você diz para ele: meu filho, vá visitar sua avó, que ela está doente. Quando ele volta ao final do dia, você pergunta para ele: foi visitar a vovó? E ele responde para você: não, mamãe, não tive tempo. E você vai redarguir: você foi para onde? Eu fui para o shopping comprar uma pilha para o meu relógio, por exemplo. Ora, veja que o tempo ele teve, mas ele preferiu comprar a pilha do relógio, aí ver a avó que estava doente. Então, tempo é questão de preferência. Eu não posso dizer não tive tempo, não tenho tempo, não terei tempo. Além do mais, essa revisão do conceito de trabalho é extremamente importante. Não o trabalho que nos dá a subsistência, aquele trabalho que nós fazemos para poder manter a nossa integridade física, econômica, financeira, afetiva, não. Mas o trabalho em nós mesmos, das nossas imperfeições, da reforma íntima, que nós falamos anteriormente. A doutrina dos espíritos concede a todos nós uma certeza que eu considero fantástica. Uma certeza natural, porque está na própria natureza, os exemplos. De que se beneficiamos ou prejudicamos alguém, nós estamos beneficiando ou prejudicando a nós mesmos. Vou lhe dar um exemplo prático, fora da questão humana. A fotossíntese. Você imaginou se porventura a planta, por rebeldia, dissesse: não vou me inclinar na direção do sol? O que aconteceria com ela? Morria. Ela estava se prejudicando, mas ela faz a fotossíntese para continuar viva, ela está se beneficiando. A mesma coisa nós devemos pensar em relação a nós. Se eu me inclino a fazer o bem por alguém, eu estou beneficiando a mim mesmo. Mas se porventura eu me inclinar para fazer o mal, para prejudicar, eu serei o primeiro grande prejudicado. Aliás, quando nós praticamos a caridade, o primeiro a ser beneficiado pela caridade praticada somos nós mesmos. A doutrina dos espíritos garante-nos serenidade e paz diante da calúnia ou da crítica. E aí dá para a gente lembrar, então, um episódio com Chico Xavier, quando perguntaram para ele: Chico, quando alguém fala mal de você, o que é que você faz? E o Chico, serenamente e em paz com seu próprio coração, disse: se o que estão dizendo é verdade, eu agradeço e me corrijo. Se for mentira, eu esqueço. Nós fazemos isso quando alguém nos calunia ou nos critica. Muitas vezes nós nos aborrecemos, nós brigamos, nós tentamos provar que não é verdade aquilo que estão dizendo e acabamos provando o contrário. Acabamos dando aso à crítica que estão fazendo sobre nós. Mesmo que nós sejamos caluniados, nós vamos ter que, com grande esforço, sem dúvida, perdoar a criatura, assimilar esta calúnia e deixar que o próprio tempo e o nosso comportamento diga o contrário. A doutrina dos espíritos nos ensina
a considerar os nossos adversários como nossos grandes mestres, nossos instrutores, nossos professores. Sim, porque todos aqueles que discordam da gente, que brigam com a gente em torno de valores morais, de valores éticos, eles foram colocados diante de nós, estão na nossa vida, exatamente para nos fazer desabrochar uma série de potencialidades, como a compreensão, a tolerância, o perdão, a pacificação, que nós não conseguiríamos se nós não fôssemos instados por eles, não fôssemos provocados por eles. Por isso que eles se tornam nossos instrutores. A doutrina dos espíritos tem um ensinamento fantástico, porque ela diz que ela nos mostra, ela nos demonstra que todas as dificuldades externas, exteriores, por maiores que elas sejam, elas devem gerar em nós um sentimento de que interiormente, internamente, nós somos livres para melhorar ou agravar essa situação externa. Se eu tenho uma dificuldade de relacionamento familiar, evidentemente que todas as circunstâncias em torno dessa dificuldade vão estar sempre sendo agravadas. Podem ser agravadas por mim, se eu não souber compreender. Serão agravadas pelo outro com quem eu tenho a minha contenda. Agora, internamente eu tenho todas as ferramentas para beneficiar ou piorar essa situação. E nós temos que ter sabedoria para isso. O Espiritismo nos ensina, os espíritos nos ensinaram isso. Basta que nós vejamos, por exemplo, as leis morais, parte terceira de O Livro dos Espíritos. A doutrina deixa claro para nós que a nossa fé é um grande farol, ela ilumina o caminho. Mas também deixa bastante claro para nós uma frase de Jesus, quando o mestre disse aos discípulos: a cada um segundo as suas obras. Ou seja, nós colheremos o que plantarmos. Não poderá ser diferente disso. Aliás, seria uma tremenda de uma injustiça divina. Se nós plantarmos laranja, colheremos laranja. Nunca colheremos abacaxi. Nós não podemos fugir das nossas responsabilidades pessoais. O processo de amadurecimento espiritual, de progresso espiritual, é um processo lento. Talvez nesta reencarnação nós só consigamos dar conta de melhorar um aspecto negativo do nosso espírito. Mas se o fizermos, já será um grande lucro, uma grande vitória. Agora, todas essas conquistas em cima das nossas imperfeições, elas têm que ser feitas de modo que não se volte atrás, elas têm que se cristalizar no tempo. Essa, meu amigo, minha amiga, são 20 das muitas bênçãos que o Espiritismo pode fazer em nosso favor. São centenas, são milhares, são centenas de milhares de bênçãos que o Espiritismo nos oferece, que a doutrina nos oferece. E a grande pergunta é: o que eu estou fazendo com essas bênçãos? Será que eu estou aproveitando tudo isso que me é oferecido?
Agora, há algo que eu considero curioso. É nós nos perguntarmos a nós mesmos o que nós estamos fazendo pela doutrina dos Espíritos. O que nós estamos fazendo pelo Espiritismo. A doutrina em si nós não temos como mudá-la, porque ela é dos Espíritos. E nós nem temos essa capacidade. Mas, no movimento espírita, como é que nós consagramos a beleza do Espiritismo com as nossas condutas? Essa é a grande pergunta. Porque nós não podemos permitir que o nosso discurso seja vazio. Que nós conheçamos todas as obras da codificação, que nós façamos fluidoterapia, que nós ministremos ou recebamos passe, que nós façamos palestras, que nós tomemos trocentos litros de água fluidificada e não nos aproveitemos destes benefícios que o Espiritismo nos apresenta no sentido de nos reconstruirmos. E aí eu recomendo para todo mundo a leitura da obra Voltei, Espírito Jacó, pela psicografia de Chico Xavier. Este espírito é o pseudônimo de Frederico Figner, que foi presidente da União Espírita Mineira. O homem de largos trabalhos no movimento espírita, mas que ficou surpreso quando chegou no plano espiritual e se deu conta de que muitas das coisas que ele fez acabaram, entre aspas, não contando muito no seu processo de evolução. Porque ele fez muitas coisas para fora e poucas coisas para dentro de si mesmo. Agradecendo o carinho da atenção, das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.